Meu amigo vascaíno, o Gigante da Colina segue firme no mercado para fazer a reformulação no seu plantel, além de chegada aí de jogadores para a defesa e para o ataque. O Vasco da Gama tenta se desfazer de alguns atletas aí que têm dado um peso muito grande na folha do Gigante da Colina. A gente também vai falar aqui sobre a preparação do Vasco para a partida contra a equipe do Botafogo. A gente tem novidades aí, alguns jogadores chamando muito a atenção no tocante à parte física, né? Algo que não estava acontecendo. O Diniz usando esse tempo para poder recuperar alguns jogadores. E, claro, a gente tem novidades aí também para falar da Nike no Gigante da Colina. Perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você vir a fazer parte da nossa família. Não deixe de se inscrever. Vamos lá. Pessoal, o Vasco da Gama continua sua preparação aí, focado no jogo contra a equipe do Botafogo. O Fernando Diniz já tem um esboço aí do time que será o titular. Diniz e os atletas do Vasco da Gama possuem aí a consciência de que é mais do que um jogo de futebol, são 10 milhões de reais em jogo, certo? E aquilo, né? O Vasco tentando repetir o feito do ano passado, chegar aí nas semifinais da Copa do Brasil, chamando muito a atenção a parte física de dois atletas que estão despontando aí, que são os dois colombianos, o Carlos Andrés Gomes e também o Carlos Cuesta. Os dois carros aí simplesmente um preparo físico com uma pegada muito maior do que os demais aí. São dois jogadores aí que vão dar muita alegria para o torcedor. Quem treinou muito bem também foi o Matheus França. Então, o leque de opções aí do Fernando Diniz aumenta significativamente. Perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação da Nike no Gigante da Colina. Ontem a gente tomou conhecimento que a camisa do Vasco da Gama, que será apresentada ao público em janeiro de 2026, terá a mesma tecnologia da seleção brasileira. Isso mesmo, né? Peças de qualidade aí para a torcida do Vasco da Gama. A Nike, que também é a fornecedora da seleção brasileira. E vai ser muito bacana aí, principalmente pela parte aí de arrecadação de royalties, né, de dinheiro. O Vasco vai ter o quarto maior contrato aí do Brasil, Vasco podendo receber aí cerca de 32 milhões de reais ao ano. Perfeito? Bom, agora a gente fala aí sobre essa situação de mercado. Pessoal, o nosso Admar Lopes tenta se desvencilhar de alguns jogadores aí que estão pesando na folha. Tem janela aí, igual a janela árabe e russa, que vai ficar até o dia 10 em aberto. Perfeito? Então, assim, o Vasco ainda tenta se desfazer ali de jogadores como o Lloyd, situação ali do Maurício Lemos e do Jean David. E nem está descartado a possibilidade do Vasco pagar
parte do salário desses jogadores aí que não estão mais nos planos do nosso treinador, do Fernando Diniz. Bom, e ontem a gente teve novidades positivas com relação a essa situação de reforços aqui no Vasco da Gama. A janela continua aberta aí para atletas que atuem na Série B, na Série D, na Série D e jogadores que estejam sem vínculo empregatício, né? E a gente viu ali o Admar avançando na situação de zagueiro que atua pelo lado direito, né? Que é o caso aí do melhor zagueiro hoje em atividade na Série B, que é o Messias, né? Jogador aí do Goiás, né? O Goiás que é o líder da Série B, né? O Messias está fazendo um trabalho muito bom, jogador que pertence ao Santos Futebol Clube, né? Que está emprestado ao Goiás. O Vasco tem interesse no atleta, assim como situação aí do avanço das negociações aí com o Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, que é um atacante, um 9 aí, que é o artilheiro da Série B. O Vasco tem conversado com esse atleta com o intuito de trazê-lo para São Januário, nessa posição aí que é muito carente, inclusive até mesmo o Vegete tem sido aí questionado por parte aí da torcida vascaína. Então, Vasco se movimentando, tentando contratar, tentando se desvincular de alguns atletas para deixar esse elenco mais forte, com condições aí de sair dessa situação no Campeonato Brasileiro, que incomoda, aquela zona ali da confusão, como dizia o Lucha, e para poder fazer bonito aí na Copa do Brasil. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.